convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Duas palavras marcam a liturgia deste terceiro domingo do tempo do Advento: alegria e esperança. Alegrai-vos no Senhor. A esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E a razão, o fundamento da nossa esperança é Jesus Cristo. Então caminhemos na alegria e na esperança. O mundo vive carente de alegria. E quando nós falamos de alegria, a palavra de Deus fala de alegria, não é aquela alegria que às vezes nós imaginamos, né? A pessoa toda hora rindo, porque às vezes a pessoa que está rindo demais pode não significar alegria, pode até ser que ela esteja com algum problema. Mas aquela alegria que brota do interior, aquela alegria que brota da certeza que Deus caminha conosco, que Deus nos quer partícipes da sua missão, da sua vida. Essa é a nossa alegria. A alegria que brota do Evangelho. Como dizia o saudoso Papa Francisco, a alegria do Evangelho. Ela enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Os que se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior e do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria e a esperança. As leituras bíblicas
Tanto a primeira leitura, quanto o Salmo, a segunda leitura, o Evangelho nos falam da alegria. E é um convite muito forte para a alegria, porque o Senhor que esperamos já está conosco. E com Ele preparamos o advento do seu reino. Reino de fraternidade, de inclusão, de vida, de justiça e de paz. Por isso então, que o terceiro domingo do advento é o domingo da alegria. A primeira leitura, um trecho da profecia de Isaías, é um hino à alegria. O profeta deseja despertar e fortalecer a esperança do povo que está no exílio da Babilônia. O povo atravessava um dos piores períodos de sua história. Jerusalém e o templo destruídos, e o povo deportado para a Babilônia. Mesmo assim, o profeta prevê a alegria dos tempos messiânicos, tempo do Messias, tempo da salvação, da libertação, da vida abundante para todos. Porque Deus quer vida abundante para todos. Deus quer vida com qualidade, vida digna para todos. Eis aí o motivo da nossa alegria. Ele libertará os cegos, os coxos, os mudos de sua doença. São sinais que indicam a chegada de um mundo novo, de uma terra sem males, onde não haverá mais lugar para a doença, a dor e o pranto. Ele fala do deserto que vai florir, da tristeza que vai dar lugar à alegria. Porque chegou o tempo da libertação, o tempo da salvação. Na segunda leitura, o apóstolo Tiago convida a esperança com paciência. Ficai firmes até a vinda do Senhor. Ficai firmes na fé, na vida cristã, na vida segundo o Evangelho. Ficai firmes. Nós não sabemos, quando o Senhor virá. Nós temos que estar preparados de tal modo, de tal maneira, que se Ele nos chamar hoje, nós possamos estar preparados e ouvir dele essa palavra. Servo fiel, serva fiel, venha participar da alegria do seu Senhor. Por isso que Tiago nos convida à firmeza, à perseverança, mesmo em meio aos desafios, aos obstáculos, aos problemas, aos sofrimentos. Devemos ficar firmes no seguimento de Jesus, firmes na vida segundo o seu projeto, segundo o seu Evangelho. Não desanimar, não desistir, não perder a esperança, não perder a alegria que brota dessa certeza que o Senhor caminha conosco, Ele está conosco. No Evangelho, Jesus mostra que o mundo novo, anunciado pelo profeta Isaías, como vimos na primeira leitura, já chegou. Veja, logo no início do Evangelho, diz que João Batista estava na prisão. Por que que João Batista estava preso? Porque ele roubou? Porque ele matou? Não. Porque ele disse a verdade. Herodes estava com a mulher do irmão dele. E João Batista diz, escuta, isso está errado. Isso é imoral. Como que você pode ficar com a mulher do seu irmão? Isso atraiu ódio.
principalmente a mulher de Herodes, começou a ter ódio de João Batista e queria uma oportunidade para matá-lo. Claro que João Batista denunciava muita coisa errada na sua sociedade. Veja o Evangelho do domingo passado, quando os fariseus, os saduceus, dois grupos religiosos e políticos, que vinham para o seu batismo de conversão, de purificação. Eles não estavam vindo para o batismo de João por convicção, porque queriam mudar de vida, por curiosidade. Por isso que João Batista diz para eles: mostrem pelos frutos que vocês estão se convertendo. Raça de cobras venenosas. Então João Batista foi aquele que colocou o dedo na ferida, denunciou as injustiças e as coisas erradas do seu tempo. Ainda hoje é assim. Se a gente quer arrumar inimigos, é só a gente falar a verdade. Se a gente quer ser criticado, quer ser caluniado, arrumar inimizade, é só a gente falar a verdade. Mas nós não podemos ser coniventes com as coisas erradas que acontecem no mundo. Não podemos ficar calados. A omissão, a negligência significam a perpetuação do mal, das coisas erradas, das injustiças. Como dizia o apóstolo Pedro, não podemos nos calar diante do que vimos e ouvimos. Então, precisa. E o preço disso tudo é a morte, é a cruz, é a perseguição. O preço da fidelidade a Deus é a perseguição, é a calúnia, é a incompreensão e muitas vezes até a morte. Quantos mártires que foram mortos justamente por denunciar as coisas erradas da sociedade, por colocar a verdade acima da mentira e assim por diante. Então por isso que João Batista estava preso. E do cárcere ele ouviu falar das obras de Cristo, tão diferente do que se esperava. João Batista anunciara um juiz severo que castigaria os pecadores. Ao invés disso, defronta-se com alguém que se aproxima dos pecadores. Perplexo, envia a Jesus alguns discípulos com uma pergunta bem concreta: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar por outro? Jesus responde apontando 6 sinais concretos de libertação, já anunciados por Isaías há muito tempo e que está no trecho da primeira leitura. Porque com Jesus se cumpre as profecias. Tudo que o Antigo Testamento prometeu, os profetas prometeram, os patriarcas prometeram, em Jesus se realiza, em Jesus se cumpre. Ele mesmo vai dizer isso na sinagoga de Nazaré. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Então, ide contar a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, curados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitando e os pobres estão sendo evangelizados. Então Jesus mostra a João que as suas obras, a sua prática libertadora, comprovam a era messiânica, a era do Messias, do Cristo, do enviado de Deus, a era da salvação e da libertação, mas sob forma de atos
de salvação, de libertação, não de violência e castigo. Jesus dá um testemunho bonito sobre João Batista. João Batista, que é o precursor, aquele que preparou o povo para acolher a luz verdadeira, a salvação, a libertação, o tempo da visita de Deus. João Batista, diz Jesus, não é um caniço que verga conforme o tempo, o vento. Não é um pregador oportunista que se adapta conforme a situação. Não é um corrupto que vive na fortuna e no luxo. É muito mais que um profeta, é o maior dos nascidos de mulher. Mas com surpresa, Jesus acrescenta: no entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. É o modo de Jesus expressar para dizer da superioridade do Novo Testamento sobre o Antigo Testamento, da igreja sobre a sinagoga e da lei de Cristo sobre a lei de Moisés. Portanto, Jesus não está desvalorizando João Batista, mesmo porque ele elogia João Batista, mas ele está evidenciando que ele inaugura uma nova humanidade em todos os sentidos. A ação libertadora de Deus deve continuar na história. No hoje em que nós vivemos, através de gestos concretos dos seguidores de Cristo. A resposta de Jesus a João Batista foi clara: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Pelos sinais que podiam ver e ouvir, Jesus comprovava a presença salvadora e libertadora de Deus no meio dos homens e das mulheres. Jesus é Deus que visita seu povo, que visita a nossa terra. É Deus que arma sua tenda em nosso meio e se torna para sempre Deus conosco, nosso aliado e nosso Salvador. Para perpetuar no mundo a ação salvadora e libertadora de Deus, os sinais que Jesus realizava então devem continuar agora através dos seus seguidores e seguidoras, que somos todos nós. Então a prática libertadora de Jesus em favor da vida abundante para todos, deve continuar através de nós, os seus discípulos e discípulas. Então a gente tem que se perguntar, em nossa vida, em nossa comunidade, há gestos de salvação e libertação que são sinais de que o reino de Deus já chegou. Nós estamos concluindo hoje a campanha nacional para a evangelização, que tem um duplo objetivo. O primeiro é justamente despertar nos cristãos que a missão de Jesus, a ação libertadora de Jesus, continua através de nós. Nós sofremos, não é só a nossa paróquia, mas a igreja enquanto tal em vários lugares, a falta de agentes de pastoral, de pessoas que queiram se engajar nas atividades pastorais da comunidade, da igreja. Temos agentes sobrecarregados, pastorais que necessitam de mais liderança, de mais pessoas. E a indiferença muitas vezes, o individualismo, isso atrapalha, impedem as pessoas de se colocarem a serviço. Então a campanha para a evangelização,
ela também quer despertar isso. Porque a missão que Jesus confiou à igreja, ele não a confiou a uma elite, a um grupo apenas, mas a todos os seus discípulos e discípulas, a todos os batizados. Todos devem se sentir responsáveis para que a alegria do Evangelho chegue a todos e a todas, para que a ação libertadora e salvadora de Deus continue no hoje da história, no hoje da igreja. E depois o outro aspecto da campanha para a evangelização é a oferta que nós fazemos hoje ou até o próximo domingo, para ajudar no sustento dos projetos de evangelização, seja da diocese, da igreja local, seja a nível nacional, principalmente nas igrejas mais carentes e mais necessitadas. Então, participar da ação evangelizadora é motivo de alegria e também gera esperança. Então, a boa nova trazida no Natal é mensagem de alegria. O anjo Gabriel, que anuncia a Maria que ela seria a mãe do Salvador, na visita de Isabel a Maria, ou melhor dizendo, a visita de Maria a Isabel, Maria no Magnificat e os anjos aos pastores. Nesses textos todos nós temos a presença da alegria, o motivo da alegria. Portanto, somos semeadores de alegria, ou motivo de dor e tristeza. Somos semeadores de alegria na nossa família, aqui na nossa comunidade, na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho, lá na escola. Somos semeadores de alegria ou motivos de dor e tristeza. Só que a palavra de Deus, proclamada hoje, possa cair, entrar nos ouvidos e cair no coração. Porque se a palavra de Deus só fica nos ouvidos e não desce para o coração, nada muda, nada transforma. Não gera esperança, não gera alegria e não gera vida. Por isso, dos ouvidos ao coração. Porque dos ouvidos ao coração, aí nós vamos ver frutos abundantes, que constrói uma sociedade humana, inclusiva, sem preconceito, sem injustiça, sem violência. E também construímos verdadeiras comunidades e verdadeiras famílias. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força e é a nossa esperança.